nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendita seja a Santíssima Trindade, em indivisível unidade, proclamamos que teve misericórdia de nós. Olá, você está no canal Maria Mãe da Igreja e eu sou o professor Ricardo Pérez. Nós vamos hoje ter a nossa 22ª aula do curso de História da Igreja. Anteriormente havíamos falado sobre o Império Carolíngio e depois paramos um pouco para explicar em aulas seguintes alguns conceitos importantes, o feudalismo e a cristandade medieval. Hoje vamos dar sequência a essa ideia de império. O que aconteceu com o Império Cristão após a coroação de Carlos Magno? Se você perdeu essa aula, ou se já se esqueceu dela, seria muito interessante você assisti-la. Para você ter acesso à aula sobre o Império Carolíngio, é só clicar nesse card aqui, que está aparecendo. A aula de hoje será a sequência cronológica desta aula que eu recomendei para vocês. Se por acaso você perdeu também as aulas sobre feudalismo e cristandade medieval, que eu citei anteriormente, elas também são muito importantes. No final deste vídeo, eu vou colocar o card para você poder assisti-las também. E enquanto você me faz a gentileza de curtir esse vídeo, nós vamos entrar no assunto de hoje. Obrigado pela sua curtida e vamos lá. Voltando lá para Carlos Magno, ele reinou de 800 a 814 e foi sucedido, após sua morte, por seu filho Luís o Piedoso. No ano 840, com a morte deste último, o império se dividiu entre os três herdeiros e, a partir daí, perdeu sua influência sobre o Ocidente cristão. Ele não deixou de existir, continuarão sendo coroados imperadores, mas aquela força que o Império tinha demonstrado com Carlos Magno e menos um pouco com seu filho, ela vai se desfazer. A ideia de unidade cristã da Igreja, Império, ela vai sendo esfacelada e vai crescendo o poder feudal. Nós veremos ainda neste vídeo que o Império retomará o seu poder, adaptado ao mundo feudal. Vários imperadores vão se suceder, alguns reinando por pouco tempo. Em 915, foi coroado o imperador Berengário I, um nobre italiano que teve muita dificuldade em afirmar o seu poder num ambiente de intensas disputas pelo poder na Península Itálica. Lembrando que aí fica os Estados Pontifícios. Em 924, 9 anos depois de ser coroado, Berengário vai ser assassinado. E a partir daí, durante 38 anos, não haverá outro imperador. A ausência da força imperial enfraquece mais ainda o poder político do Papa. Com o crescimento do poder feudal, a nobreza começa a interferir em assuntos da Igreja. O governo de dioceses e abadias eram entregues a nobres. Eu expliquei isso. Tinha que ser necessariamente um nobre, porque junto com a diocese ou com a abadia, muitas vezes vinha também um feudo. E um feudo só podia ser administrado por um nobre, por um membro da nobreza. Mas, de modo geral, esses nobres que recebiam essa dignidade somente para poder administrar o feudo, eles não tinham vocação. E eram mesmo assim ordenados bispos, abades, de acordo com interesses do poder feudal. É claro que isso é um grande prejuízo para a Igreja. E assim, nessa situação, nós chegamos ao século X. Nesse século, o papado sofreu intensamente a ingerência política dos nobres romanos. A Igreja vai sofrer bastante nesse século, e é como nós vamos ver. Porque os Estados Pontifícios ocupam o centro da Itália, o que vai fazer com que a nobreza romana deseje controlar o seu governo, sua administração. Não que eles tivessem interesse propriamente em governar a Igreja, mas, naquele tempo, as duas coisas andavam juntas. O Papa, ao mesmo tempo, era um soberano, como era também o chefe da Igreja. Então, isso vai levar a que a escolha dos papas ela seja muito atribulada nesse período. Nós vamos ter papas depostos, vamos ter papas assassinados e vamos ter a escolha de antipapas também.
deixando claro que um antipapa ele é um papa que foi escolhido ilegitimamente, ou seja, na verdade ele não é um papa e nem tem nenhuma das atribuições ou direitos reconhecidos a um papa. Nós vamos então fazer uma pequena cronologia que resume alguns dos piores momentos desse período em que a igreja sofreu nas mãos de pessoas ambiciosas e sem piedade. Vamos começar no ano 928. O Papa era João X. Ele tentou fazer um esforço para livrar a igreja da influência dos nobres romanos, mas, justamente por isso, acabou sendo preso e assassinado a mando de Marócia, uma nobre romana. Seu sucessor foi João XI, e vejam, ele foi indicado pela assassina. No ano 932, um pouco depois da eleição de João XI, Alberico II, que era filho de Marócia, colocou a própria mãe na prisão e assumiu a direção temporal dos Estados Pontifícios, até 954, o ano de sua morte. Alberico II indicou todos os papas desse período, deixando eles liberdade para o governo espiritual da Igreja, mas assumindo completamente o governo temporal dos Estados Pontifícios. Em 955, o filho de Alberico foi eleito papa aos 17 anos de idade. Tomou o nome de João XII e unificou os governos temporal e espiritual da Igreja. Você se lembra que estamos sem imperador durante esse período. Mas, em 962, um nobre alemão, Otto I, conseguiu deter a invasão dos húngaros e ganhou prestígio entre a nobreza alemã, sendo assim aclamado imperador. Daí que o império passará a ser conhecido, tomar a denominação de Sacro Império Romano Germânico, pela sequência de imperadores de origem germânica e também porque o centro do império vai se estabelecer em terras germânicas. Otto I vai receber do Papa a coroa imperial, a coroa de rei dos Lombardos e o título de patrício romano. Com a coroa imperial, ele tem o reconhecimento de que é o imperador do Sacro Império. A coroa de rei dos Lombardos dá a ele direitos sobre territórios na Península Itálica, onde antigamente ficava o reino dos Lombardos. E o título de patrício romano, lembram-se que, através desse título, o imperador ganha pleno direito para interferir na política romana e, no caso, na política dos Estados Pontifícios. Contudo, mesmo tendo sido coroado pelo próprio Papa, assim que a comitiva imperial deixou a cidade de Roma, João XII começou a construir alianças que lhe garantissem independência contra a influência de Otto I. Sentindo-se traído, o imperador Otto I retorna a Roma no ano 963 com a intenção de presidir um sínodo para depor o Papa. Claro que isso é ilegítimo, sob qualquer circunstância. Um Papa não pode ser destituído, por qualquer razão que seja. Mas Otto I não só destitui, ou crê que destitui, né, João XII, como tenta impor um antipapa, Leão VIII. Mas a nobreza romana, que já era ligada a João XII pela família a que ele pertencia, havia feito parte das conspirações para manter primeiro Alberico II como chefe do governo temporal dos Estados Pontifícios, depois o seu filho como papa. Além disso, ela enxerga a presença do imperador como uma interferência externa, evidentemente, é o que é, e ela vai resistir àquilo que Otto I deseja. Então, assim que as tropas imperiais partem, João XII tem todo o apoio da nobreza para reassumir suas funções. Otto I vai passar um tempo fora de Roma, mas a rivalidade entre o imperador e os grupos de poder da nobreza local já está estabelecida. Os sucessores de João XII vão ser submetidos a uma queda de braço entre a nobreza romana e o imperador. De 965 a 972, o Papa foi João XIII. Ele agradava ao imperador, governou sob a sua proteção,
Quando faltou essa, chegou a estar por um tempo preso pela nobreza romana. Nos anos 973 e 974, o Papa foi Bento VI. Ele tinha também o apoio do imperador, mas seus inimigos em Roma se aproveitaram da ausência de seu protetor para prender o Papa. Acabou sendo assassinado na prisão por um grupo liderado pela família de Crescêncio. Esse nobre romano vai dar o que falar, porque ele, com seus descendentes, permanecerão levantando a nobreza romana contra a independência dos papas por mais de 25 anos. No ano 974, foi eleito Bonifácio VII. Ele era partidário dos assassinos do papa anterior. Foi empossado como o verdadeiro papa ainda em vida, embora preso. Portanto, ele é ilegítimo. Ele é um antipapa. Com a chegada de enviados do imperador Otto II, Otto I já tinha morrido, Bonifácio VII foge para Constantinopla. Sendo assim, o verdadeiro sucessor de Bento VI é Bento VII, que foi eleito em 974, após a fuga de Bonifácio VII, e vai reinar até 983, conseguindo, com a ajuda da proteção imperial, exercer um pontificado bastante tranquilo. De 983 a 984, o Papa foi João XIV. Durante o seu pontificado, o antipapa Bonifácio VII se aproveitou da morte do imperador Otto II e retornou de Constantinopla. Com a ajuda de seus antigos aliados, prendeu o Papa legítimo e o deixou morrer de fome. Bonifácio VII governou a Igreja ilegitimamente por quase um ano, até sua morte. De 985 a 996, o Papa foi João XV. Esse Papa não era próximo a nenhum dos grupos que disputavam o poder, mas viu o mesmo grupo da nobreza que havia assassinado os papas Bento VI e João XIV assumirem o controle dos estados pontifícios, governando com grande tirania. Até que, no ano 996, foi eleito Gregório V, o primeiro Papa alemão, escolhido pelo imperador também alemão Otto III. Otto III era um soberano legitimamente piedoso e, como forma de tentar desvencilhar o papado da influência da nobreza italiana, escolheu um alemão para ser Papa. Porém, assim que o imperador deixou Roma, parte da nobreza italiana, aquele mesmo grupo de sempre, elegeu um outro antipapa, João XVI. Já viram que, de acordo com os interesses, às vezes o imperador elegia um antipapa, às vezes a nobreza romana fazia isso. O fato é que, nesse caso, o imperador retorna a Roma e tratou os rebeldes com o máximo rigor, decapitando os nobres e castigando severamente o antipapa. De 999 a 1003, o Papa foi Silvestre II, o primeiro Papa francês. Se entendia muito bem com o imperador, os dois eram muito cultos, verdadeiramente piedosos. Mas no ano 1001, uma nova rebelião em Roma conseguiu expulsar o Papa e o imperador da cidade. Silvestre II continuou à frente da igreja, mas não pôde mais voltar a Roma. De 1003 até 1012, a igreja foi governada por uma sequência de 3 pontífices escolhidos pela terceira geração de nobres romanos rebeldes, liderados por aquela mesma família de Crescêncio. A eles, os papas cederam o poder temporal. No ano 1012, foi eleito Bento VIII, que, com a ajuda do imperador, que nessa época era Henrique II, conseguiu expulsar de Roma o líder dos nobres rebeldes, neto do primeiro Crescêncio. A partir daí, o maior desafio que os papas enfrentarão serão os imperadores germânicos, descendentes de Henrique II. Não Henrique II, mas os seus descendentes. Bento VIII governa a igreja até o ano 1024. Já estamos iniciando o século XI, né? Então, o que vimos no século X é que a igreja passou por muitos sofrimentos, mas sobreviveu. A promessa de Cristo se cumpriu, mesmo diante de todas aquelas dificuldades, e se cumpre até hoje, e se cumprirá até o fim dos tempos.
As portas do inferno não prevalecerão sobre a sua igreja. Apesar disso, muitas vezes nós nos assustamos, porque parece que os males não têm fim contra a igreja e às vezes até dentro da igreja. Contudo, olhando para a história, vemos que o Espírito Santo sempre vem restaurar a sua igreja. Pode tardar, talvez tarde mais que o tempo de uma vida humana, mas ele vem e sempre renova a sua igreja. Assim, chegamos ao final do vídeo de hoje e o nosso projeto de evangelização continua contando com a sua participação, assistindo aos vídeos, marcando o sininho na sua inscrição para que você seja avisado dos próximos e compartilhando para que mais pessoas também possam ser atingidas por esse projeto. A sua curtida ajuda a que o YouTube distribua mais o vídeo e assim nós juntos vamos realizando esse projeto de levar o conhecimento da história da igreja como forma de fazer com que as pessoas amem mais a sua igreja e compreendam melhor tudo que ela traz na sua história. Obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua companhia, obrigado pela sua participação, curtindo e compartilhando, e a gente se vê no próximo vídeo. Fiquem com Deus.